Capítulo 14. Cádiz e o mar. Os beijos do mar fazem a terra amenizar. Onde tocam seus lábios, belas formas aparecem, e as pessoas enaltecem. A terra se deleita com o mar, seu amante, que nela adentra galante. Faz baía, porto, golfo e costa. Cádiz tem dois amantes, o novo e o velho em oposta. Encontram-se lá, em Tarifa, perto da terra do califa, dando forma ao Gibraltar, que em outras eras foi o altar, em que povos de embarcação recebiam a bênção rumo ao novo continente, onde Hércules contente suportava os pilares por épocas seculares. Mas essa é outra história, que exige mais da memória. Cádiz, a obra interessa, gerou em seu ventre, sem pressa, muitos aspirantes a toureiros, que buscavam aventureiros as plazas cada vez maiores, e tiravam sorrateiros os suspiros de seus amores. Felipe de Anjou, Felipe V da Espanha, de hábitos afranciscados, alheio às tradições espanholas, resolveu proibir os nobres de tourearem a cavalo. Assim, o toureiro a cavalo caiu quase no esquecimento no país espanhol, o que não se deu em Portugal. Daí surgir na Espanha o toureiro a pé. Em meados do século XVIII, as touradas não obedeciam às mesmas técnicas da atualidade. Muitos aprendizes a toureiros faziam escola nos matadouros da cidade. Em verdade, os animais morriam e morrem, nas plazas e nos matadouros, fazendo diferir somente no tipo de negócio. No caso das plazas, a morte do animal passou a ser um espetáculo de sadismo. Na atualidade, apesar de questionada e até proibida em algumas regiões da Espanha, a tauromaquia é defendida por muitos que encontram justificativa no consumo da carne bovina pelos seres humanos. Enquanto as pessoas que habitam o planeta forem consumidoras de carne, permanecerá o incentivo aos maus tratos desses animais. Importante, ainda, é ressaltar outras consequências graves vindas do consumo de carne: a redução dos recursos hidrominerais e a fome. Nota número 14. Segundo a Diet for a New America, se os norte-americanos reduzissem em apenas 10% seu consumo de carne, a economia de grãos criaria um excedente suficiente para alimentar 60 milhões de pessoas. O número de seres humanos que morrem de fome no mundo por ano. Para se produzir cerca de meio quilo de carne bovina, são necessários 7,5 kg de grãos, 9.500 litros de água e a energia equivalente a quase 4 litros de petróleo. Fonte: 50 pequenas coisas que você pode fazer para salvar a Terra. The Earthworks Group, editora best-seller. Nota da Medium. A febre das touradas envolveu os espanhóis, que não se contentavam mais com as plazas abertas, almejavam as arenas, que melhor salientariam suas exibições. Muitas foram construídas e as apresentações eram, em geral, marcadas aos domingos. A primeira plaza fechada, de Sevilha, foi construída em 1730, em virtude da concessão do imperador a celebrar corridas de touros. La Real Maestranza ergueu sua própria plaza, retangular e de madeira, no sítio del Arenal, próximo ao atual emplazamento. A corporação começa a construir em 1749 uma série de dependências acrescentadas à plaza de madeira, como matadouros, cocheiras e, mais tarde, casas e armazéns, configurando o futuro aspecto da plaza, envolta por diversas construções. Mais tarde, inicia-se a construção de arcos octagonais, até que, em 1765, conclui-se a obra com o Palco do Príncipe, a fachada interior da plaza, que compreende uma porta que dá acesso ao núcleo, e por lá saem os habilidosos toureiros nas tardes de triunfo. O palco propriamente dito é o lugar mais importante da plaza. Esse palco é de uso exclusivo do rei e dos membros da família real,
composto em sua parte superior por 4 arcos sobre os quais descansa uma abóbada alaranjada, recoberta, a parte de cima, por azulejos azuis e brancos. Contamos um pouco da história, e aqui avançamos no tempo para melhor ilustrar as tramas que se iniciavam no passado. Para os jovens da época, o toureiro era um bravo, que enfrentava a fera, subjugando-a. Em paga, recebia prêmios e arrancava aplausos da multidão. Tentando vivenciar o apogeu das touradas, estava, ainda na província de Cádiz, o jovem Rodrigo Munhoz. Capítulo 15. Rodrigo Munhoz, o aspirante a toureiro. Filho de Augusto Munhoz e Dona Rosália, irmão mais velho de Arcádia, todos moravam nas proximidades do porto onde seu pai trabalhava como estivador. Serviu ao exército espanhol, onde aprendeu a montaria e as técnicas de manuseio bélico. Retornando mais tarde ao lar, em Cádiz, tentou se integrar às atividades portuárias, mas não demonstrou aptidão. Rodrigo tinha um temperamento inquieto que se manifestava até em seu modo de andar, daqueles que mantêm os passos na ponta dos pés, fazendo parecer maior a estatura. Os cabelos negros como a noite, a pele clara bronzeada pelo clima da Costa del Sol, olhos expressivos e boca avermelhada. Não era tão forte, tampouco esguio, mas tinha um tronco imponente. Falava abertamente sobre o que lhe vinha nas ideias. Às vezes, as suas palavras eram pungentes e feriam os brios mais delicados, mas granjeava facilmente amigos, dada a sua espontaneidade e lealdade. Quero ser toureiro, anunciou aos pais, enquanto sorvia o caldo quente durante o jantar. A mãe engasgou. O pai bateu fortemente na mesa, com a mão em punho cerrado. Que queres? Matar sua mãe de desgosto? Não, papá. Só quero escolher meu ofício. Tenho aptidão para as touradas. Serei um grande toureiro, eu garanto. Voltarei com fama e recursos. A família Munhoz passava por grandes dificuldades financeiras. O seu pai já não era jovem, o que lhe dificultava arrumar trabalho, e queixava-se vez e outra das dores nas juntas, quando trabalhava nas embarcações maiores. A mãe e a irmã mais nova auxiliavam no orçamento, fazendo doces para vender, e ele, como filho varão, sentia-se na obrigação de melhorar a condição de todos. Aquilo é um circo, Rodrigo. Muitos se machucam ou até morrem, expôs a mãe, aflita, na tentativa de desencorajá-lo. As coisas estão mudando, mãe. Lá em Sevilha estão reformando a Plaza Fechada, que conta com estrutura para os toureiros. Tem promessa de boa paga. Eu consegui uma oportunidade de fazer os treinamentos, num aras daqui. Olhava para o pai, que ainda estava boquiaberto, tentando lhe arrancar o consentimento. E, quer saber, fui muito bem. Eles se impressionaram comigo, prometeram me levar para lá para as fiestas de reinauguração, integrando a quadrilha do matador. Isso tudo daqui uns 2 anos. Já está tudo armado, eu sabia. Você é um cabeça dura. Não vi que precisamos de você aqui e vivo? Protestou o pai. Calma, senhor Augusto, sorria ao apalpar o ombro do pai. Eu sei o que estou fazendo, não sou mais um menino. Se você não for o matador de touros, o que vai ser, irmão? Sondou Arcádia apreensiva. Andarilheiro. Percebendo que ninguém sabia do que estava dizendo, continuou. A quadrilha do toureiro matador é composta de auxiliares, que desempenham funções suertas diferentes. O bandarilheiro é o toureiro que investe contra os touros as bandarilhas, que são dardos ou farpas cuja haste é enfeitada por uma bandeira ou fitas de papel de cores. É perigoso, e se errar o alvo, estremeceu a mãe. É para evitar isso que treinamos a forma certa de investir. Além disso, uns socorrem os outros nas quadrilhas, distraindo o bicho. Além do mais, os chifres são cerrados. Dona Rosália olhava apreensiva para Augusto, cutucando-o com os olhos para que ele se manifestasse mais ostensivamente. O pai empurrou o prato e todos os olhos ergueram-se, acompanhando esse movimento. Estou sem fome, vou lá fora tomar ar fresco.
Aproveitando-se da ausência paterna, Rodrigo acercou-se das duas. Preciso que me ajudem a convencê-lo. Não quero sair daqui contra a vontade dele. Como farei isso, Rodrigo? Eu sou sua mãe e não aceito. Mãe, um homem tem que escolher o seu destino. Do contrário, ele vira um maricas. Eu vou vencer e volto para dividir com vocês minhas conquistas. A mãe meneava a cabeça emotiva. Ficou um tempo sem saber o que dizer. Conhecia o filho e sabia da sua determinação. Vendo-o levantar, segurou-lhe a mão. Filho, se for o que você quer para a sua vida, eu vou aceitar. Vou rezar para Santa Macarena todos os dias. Obrigada, mãe. Beijou-lhe a mão delgada com suavidade. Agora vou falar com o pai. Lá fora, a brisa do mar penteava as palmeiras. Ele buscou a figura paterna que se confundia nos caules rugosos dos pinhais. Ele espraiava no ar a fumaça, enquanto mordiscava a piteira. Está fumando de novo, papá? Já não lhe chega a sentir dores no corpo? Eu sou o pai aqui, horas, já chega sua mãe me corrigindo. Arregalou o olho direito enquanto ia se queixando. Você sabe a grande atrapalhada em que vai se meter? Isso não é coisa para gente miúda como nós. Corrida de touros nas plazas é para o povo. Agora, esse negócio de ofício é coisa para os fidalgos. Pai, deixa disso, essa discriminação toda. Deram-me uma oportunidade e vou arriscar. Se não der certo, eu volto e tento outra coisa. O pai soltou pelas narinas um som adornado com as fumaças do alcatrão. Parecia um velho dragão cansado, rendendo-se aos argumentos do filho. Volta, sim, mas quero você inteiro. Eles se abraçaram à luz do luar, desfrutando daquela intimidade nada usual entre pai e filho. O medo fez menção de visitá-los, mas o afeto que emanava daquele abraço não permitiu. Capítulo 16. O vento. Não há um espaço vazio sequer entre os seres vivos. Todos nós estamos interligados, formando uma grande conexão. Nessas vias de acesso entre o que sentimos e emanamos, entre o que captamos e modificamos, a nossa vontade consciente ou inconsciente ditará o nível da comunicação. Nossa mente funcional, tal qual uma antena, percebendo, conforme a frequência ajustada, os sinais lançados no universo. Escolhida a frequência, usufruímos da faixa sintonizada. Tudo no universo obedece à lei de atração, que emana do grande gestor, Deus, nosso Pai, expressando a sua suprema justiça. Nesse sentido, passamos a compreender a movimentação, na imensidão do universo, do amor ao ódio. O som utiliza ar atmosférico como veículo para se propagar. O amor utiliza o fluido cósmico universal para vibrar. A distância é irrelevante para o amor, se houver vontade direcionada e merecimento. Logo, nem a vida nem a morte separarão aqueles que amam, havendo vontade e merecimento. Consideremos as coisas pela lógica. Mesmo que a ciência ainda não tenha alcançado amplamente determinada área do saber, não significa que não exista, ou que não haja coerência em alguns horizontes descobertos pela filosofia. Afinal, muitas vezes ignoramos certos fenômenos já notórios para a ciência. Vejamos, não podemos enxergar uma molécula de feromônio, lançada ao vento pela fêmea do bicho da seda, numa linda tarde de verão. Mas essa molécula percorrerá um espaço imenso em relação ao seu tamanho e alcançará o macho da mesma espécie, o qual captará o sinal com os neurotransmissores presentes em sua antena, fornecendo-lhe assim a localização da emissora, garantindo a perpetuação dos lepidópteros. Como se desenvolve o destino? Há um projeto anterior orientando a vida de cada um de nós, mas a mesma lei de atração é aplicada à vida prática, por intermédio da nossa liberdade de escolha. Podemos cumprir esse projeto traçado por uma inteligência maior, muitas vezes, inclusive, com a nossa participação, ou simplesmente fraquejar na vontade e sucumbirmos parcial ou totalmente. Podemos agravar o nosso comprometimento com a lei divina
ou superar o nosso destino, fazendo melhor do que nos propusemos em princípio. O nosso inconsciente sabe desse projeto e sinaliza para a consciência. Se estivermos no caminho certo, ele se acalma, porque tudo está de acordo com o que viemos fazer aqui. Quando não, ele se agita e sentimos o vazio. O vazio, como o próprio nome diz, é a sensação de que está faltando alguma coisa. Se não soubermos ou não quisermos interpretar essa mensagem, vinda do nosso próprio eu, corremos o risco de tentarmos preenchê-lo com outras coisas que não irão nos satisfazer, por serem de natureza diversa. Buraco de terra se tampa com terra. Esse processo da busca sem coerência desgasta-nos e aumenta o vazio. Para ouvir a voz interior, temos de silenciar as vozes externas. Desapego é a chave apropriada. Quer voar além dos limites prováveis? Fazer uma viagem no seu universo íntimo, conhecendo a si mesmo? Liberte-se, seja leve o bastante, esteja feliz para ser feliz.